Existem tribos na África? Se referir aos povos africanos como tribos é racismo? Hoje conheceremos um pouco mais sobre as origens destas denominações e por que devemos rever o uso delas. Mas desde já, se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe e vem comigo caçar mais uma história da África. Certamente você já deve ter escutado expressões como curandeiro tribal, terra tribal, conflito tribal, guerra tribal, homens tribais, chefe tribal, roupa tribal, nome tribal ou mesmo ritmo tribal. Muitas vezes estas palavras vêm associadas a povos africanos ou povos originários das Américas, mas também se refere às vezes a outros povos. Talvez você já tenha visto em sua infância desenhos animados como Jungle Jitters, um cartoon lançado em 1938 pela Warner Brothers, que trazem em sua animação vários estereótipos preconceituosos sobre os povos africanos. Olha só, ele foi retirado da televisão nos Estados Unidos em 1968, justamente por causa de seu estereótipo ofensivo em relação a pessoas negras e africanas. Mas eu me lembro de tê-lo assistido na TV aberta aqui no Brasil e agora ele está de forma livre em canais do YouTube. A ideia de identificar as organizações dos povos africanos como tribos tem uma longa história. A própria origem da palavra tribo vem do latim tribus, que era usada durante o sistema tribal de votação do Império Romano. Inicialmente referia-se a grupos familiares votantes com apenas 3 tribos originais, que eram Tites, Luceres e Ranês, que depois se expandiram até 35 tribos no ano de 241 a.C. Neste caso, a palavra tribo estava associada às divisões administrativas e às unidades eleitorais da Roma antiga. A palavra tribo ela foi utilizada em narrativas sobre as culturas celtas e germânicas também, e também apareceu na Torá judaica ou no Velho Testamento da Bíblia ao se referir às 12 tribos de Israel. Mas nestes contextos a palavra tribo apareceu relacionada a povos ou grupos familiares ou mesmo clã. A linguagem está sempre mudando e ao longo do tempo o significado e as conotações da palavra tribo também mudaram, e isso acabou se tornando um assunto de estudo para os antropólogos, que analisaram como essa palavra é usada e entendida em diferentes contextos culturais e também sociais. As sociedades africanas são dinâmicas e a nossa vida também. Assim como a linguagem evolui ao longo do tempo, nós também nos adaptamos às mudanças da vida moderna. Por exemplo, hoje estou vestindo uma camiseta da Insider, uma marca de roupas funcionais com tecnologia de ponta que é perfeita para o dia a dia agitado que eu tenho aqui para produzir todos esses vídeos e essas aulas para vocês. Esta aula, inclusive, está sendo possível graças ao patrocínio da Insider, que se preocupa em trazer conforto e praticidade para a sua vida, assim como nós buscamos compreender e respeitar as diversas culturas ao redor do mundo. E o melhor de tudo é que você pode conferir mais produtos da Insider com um descontão especial usando o nosso cupom AFRICA12. Então, não perca essa oportunidade. Voltando à nossa história, é importante entender que durante o período colonial, quando missionários e exploradores europeus saíram para invadir territórios e subalternizar pessoas, a palavra tribal era sinônimo de selvagem e também de primitivo. A conotação principal da palavra tribo, ela tem suas raízes na ideologia racista que foi desenvolvida durante o período colonial ou concomitante com o período colonial. E ao ouvir essa palavra, muitas vezes vem à mente estereótipos de pessoas de pele escura, pele negra, com características físicas exageradas, ou guerreiros sem roupas correndo em uma selva tropical, como no desenho Jungle Jitters. Apesar dos antropólogos terem deixado de usar o termo tribo, ele infelizmente ainda é bastante popular, principalmente para se referir a povos que se organizam de forma diferente dos estados-nações modernos. No período das invasões coloniais dos europeus, a ideia de tribo ela tornou-se especialmente significativa. Era a forma como indicavam e caracterizavam as organizações sociais, povos considerados mais primitivos do que os colonos europeus americanos. E foi neste período de invasões coloniais nas Américas e na África, a partir do século XVI, que começou a associação da palavra tribo
com uma ordem mais primitiva de humanidade. Isto teve a ver com vários fatores. O desenvolvimento do conceito de progresso no iluminismo do século XVIII, ele estabeleceu que povos tribais eram aqueles fora dos limites do que passou a ser entendido como sociedade civil. Acreditava-se que a evolução natural da humanidade seguia uma espécie de caminho em direção a níveis mais avançados de organização social, econômica, política e que eram comparáveis a civilização, ou seja, pessoas que viviam fora destes parâmetros eram vistas como tribais e pertencentes a uma forma de vida anterior e a uma forma de vida inferior deixada para trás pelo progresso da história. Acreditava-se que essas pessoas estavam destinadas a serem redimidas e transformadas pela intervenção de forças mais poderosas, como é dito no poema do Rudyard Kipling, O Fardo do Homem Branco. E é neste momento histórico que a palavra tribo passa a ser associada também a selvagem. E é inclusive neste momento que escritores iluministas começam a se referir a outros povos, como os povos celtas e germânicos, também como tribos, pois os próprios romanos os identificavam de outra forma. E durante o período colonial, o termo tribo foi amplamente utilizado como uma categoria administrativa, especialmente na África. Veja só, é preciso entender que quando os europeus chegaram na África, não encontraram uma tribo sequer. Que fique compreendido que tribo não era como os povos africanos se identificavam. Esta foi uma forma como os colonizadores as classificaram ou os classificaram e utilizaram esta categoria para dividir, conquistar e administrar. Eu vou dar um exemplo. Nas áreas colonizadas pelos britânicos, as tais tribos se tornaram componentes essenciais do sistema de governo indireto ou administração indireta. O que era então esta administração indireta? Era um sistema em que os colonizadores europeus governavam os territórios através dos líderes locais, de lideranças locais. Em vez de impor diretamente suas próprias leis e políticas, os colonizadores nomeavam ou mantinham os líderes locais como intermediários e eram chamados de chefes tribais para aplicar suas políticas nas comunidades locais. Isso permitia aos colonizadores governar grandes áreas com menos recursos e pessoal, enquanto mantinham a estrutura de poder local intacta. Depois do período colonial, os antropólogos eles examinaram a questão e concluíram que aquelas formas e nomes de tribos, na verdade, foram nomes atribuídos por estrangeiros que depois foram institucionalizados nas estruturas administrativas coloniais. Ou seja, se não existiam tribos na África, os colonizadores as criaram. A palavra tribo ela era usada para categorizar os povos nativos da África e América fora da Europa em duas ideias, a do nobre selvagem e a do selvagem brutal. Essas categorias simplificadas, elas retratavam esses povos como sendo ou naturalmente virtuosos e puros, o nobre selvagem, ou violentos e primitivos, o selvagem brutal. No entanto, essas categorizações são geralmente vistas como simplistas e não representam a complexidade das culturas e sociedades destes povos. Sabe, o problema fundamental da ideia de tribo é que ela é intelectualmente preguiçosa e reducionista. As sociedades humanas, e não é diferente das sociedades africanas, elas são dinâmicas. E o que é isto? Elas estão sempre em contínua mudança. A tecnologia, a difusão de ideias, a educação, o comércio, todos estes elementos contribuem para as mudanças socioculturais. Mas a palavra tribal, ela congela as sociedades num passado primordial, real ou imaginário, onde as pessoas usavam peles de animais e corriam com lobos. Então entra aquela situação quando alguém encontra uma pessoa da África e pergunta se ela já viu um leão, um hipopótamo ou uma girafa. Ou, pior, a qual tribo ela pertence. Além dos mais cruéis estereótipos racistas. Ou quando vai em uma comunidade indígena e não encontra os indígenas nus, ou pior, quando os encontram utilizando o celular ou andando de carros importados. Como se os europeus ainda vivessem ou viajassem nas caravelas do século XVI. Os ocidentais eles romantizaram os povos africanos, por exemplo, como os Maasai na África Oriental, acreditando que vivem da mesma forma como seus antepassados, intocáveis pela modernidade. No entanto, essa ideia não reflete a realidade. Então surge uma questão: por que existe essa necessidade de retratar povos africanos vivendo em estados
primordiais ou pré-coloniais? Será que a imagem do primitivo e do nobre selvagem parece mais atrativa para o turismo? O que você acha disso? Veja bem, os povos africanos, e isso se aplica aos povos indígenas, povos originários, são constantemente definidos pelo mundo ocidental, submetendo-se aos nomes e descrições que lhes são impostos. A palavra tribal, ela distorce a realidade porque ela leva a ideias equivocadas sobre o que é autêntico e o que não é. É quando um ocidental, olhando para uma fotografia de carros estacionados num hotel chique da África, ele diz: esta aqui não é a verdadeira África. Olhando um hotel de luxo na África, ele diz: esta não é a verdadeira África, porque para ele a África tem que estar ligada aos seus estereótipos. Muitas pessoas ainda carregam a ideia de que a África é essencialmente tribal, e isto é um erro absurdo. O antropólogo e psicólogo evolucionista britânico Robin Dunbar, ele disse que 1.500 a 2.000 pessoas que seguem sua cultura ancestral, crenças de unidade, leis, direitos, são autossuficientes e têm fortes emoções em relação às suas terras. Com essas características, poderia ser classificado então como uma tribo. Isso é um grande problema, porque quando olhamos para os grandes povos em África hoje, alguns com milhões, eles não podem ser descritos como tribos. Vamos analisar o caso da Zâmbia. A Zâmbia é maior que o Texas. O país tem aproximadamente 10 milhões de habitantes e uma rica diversidade cultural. O inglês, ele é a língua oficial, mas a Zâmbia também possui 73 línguas diferentes, ou seja, 73 povos diferentes que compõem este país. Embora existam muitas palavras nos idiomas dos povos da Zâmbia que se traduzem para nação, para povo, clã, língua, para estrangeiro, para aldeia, para comunidade, não tem nenhuma que traduza facilmente o conceito de tribo. Então a classificação dos zambianos no número fixo de tribos foi um subproduto do domínio colonial britânico sobre a Rodésia do Norte. E Rodésia do Norte era o nome pela qual era conhecida antes da independência em 1964. Lembrando que este nome foi uma homenagem ao terrível e sanguinário colonizador britânico Cecil Rhodes, de quem já falamos em uma aula que eu deixo aqui na descrição do vídeo para você conferir. Desta forma, tribo não é um termo que contempla a identidade e diversidades de organizações dos povos e das sociedades africanas. E quando uma pessoa africana usa esta palavra para falar sobre si, ela está apenas utilizando uma categoria colonial na qual foi ensinada para referir a si mesmo. E é algo com certeza que carece de maior reflexão e mudança para a descolonização da mente. Tribo reflete a teoria social com viés colonial e racista dos séculos 18 e 19. O conceito tribo promove um mito de intemporalidade africana, como se os africanos estivessem aprisionados num imobilismo social, no imobilismo temporal, o que não é verdade, porque as sociedades africanas são dinâmicas. A verdade é que a África e seus povos têm tanta história como qualquer outro lugar do mundo, na verdade mais, porque tem a maior diversidade genética do mundo e passou por diversas mudanças. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. Os povos africanos não são tribos e têm muita história, e vim aqui contar para você.